quem já conhece as nossas aulas já sabe que a participação é todo mundo. Completa. Todo mundo fala, menos eu. É, Mas essa legal sabe o que acontece. Muitas pessoas não entendem a forma de estudos judaicos. Porque nós temos a famosa ditado de 2 judeus, 3 opiniões. É isso aí. Isso a gente já falou, mas é bom reforçar que a pessoa tem que entender que não a questão de briga. Porque não existe, se você pergunta a alguém como são 3 opiniões, porque sempre discuto, mas ainda não respondeu como que são 3 opiniões. O negócio é assim, por causa que nós discutimos tudo, é bem-vindo a discussão, porque né, a gente discute ideias, não pessoas, assuntos e não pessoal. Então o que acontece? Você tem a sua ideia, tem a minha ideia. Discutimos, nós alcançaremos a terceira ideia. Entendeu? Que aí chama 2 judeus, 2 opiniões, aí a terceira é a união desses 2. Por isso que na Yeshiva tem Havruta, que cada um dá uma opinião para poder Não, porque se você desenvolver a acha que mente. você sabe tudo, Não você sabe sabe. nada. vocês são da Yafa. Eu Eu não. Ela sabe tudo. Eu não. É justamente por isso que eu entro no meio. Não, porque ela que provoca, ela será provocada e provoca. E provoco. Eu vou atrás. Então, a gente vai hoje continuar um pouco da nossa tema da cura, que o Boris pediu saber da questão dos órgãos e das emoções e dos assuntos. Quem não assistiu a aulas antigas, por favor, assistam, porque É interessante. realmente, e pode ficar tranquilo, tem muito, se Deus quiser, eu vou botar no grupo, você está no grupo do WhatsApp? Não, ainda não. Coloca ela depois, que aí eu vou colocar os vídeos das aulas passadas, sobre a cura, sobre interessante. tudo, que também vocês podem mandar para seus amigos, familiares. Claro, se vocês acham é beneficiante para eles. Agora, nós falamos sobre as emoções negativas, nós temos as emoções positivas que promovem cura. E a forma que a gente falou, lembra, quando a gente diagnostica um problema, ou uma doença, ou evento, a gente vê as emoções. E nós temos várias emoções negativas que afetam diretamente, não indiretamente, é diretamente os órgãos relacionados. Então, nós temos, por exemplo, os rins, eu vou falar dos rins. Os rins são ligados com fóbias e medo de vida e morte. Olha, Se você tem, por exemplo, fobia qualquer, normalmente essa fobia é ligada a medo de vida e morte. Ou se você passou por uma experiência de vida e morte, provavelmente você vai desenvolver, claro, se você não resolver aquele evento, se não confrontou aquela trauma, você vai desenvolver problemas renal, pode ser perda nos rins, pode ser até diabetes. Essa é mais raro, mas ou enxaquecas. Enxaquecas são ligadas aos rins. Os rios são conselheiros, não são? Sim, mas essa é na questão eu vou assim, das escrituras. Falando na prática, okay? Se eu quero saber qual é a emoção, qual órgão ele afetou. Exatamente. Entendeu? E nós temos, na aula passada, a gente falou da face, da boca e tudo, o estômago, por exemplo. O estômago ligado à emoção de preocupação financeira. olha. Tudo está vinculado. Calma. Você vai, qualquer pessoa que tem azias, gastrite, problema de digestão, provavelmente, problemas e preocupações, não qualquer preocupação, preocupação financeira. Porque o que acontece no seu Eu acho que estômago? mais amplo. Calma. Eu estou falando, Gotinha, você que é toda... Tudo de uma hora só porque não dá. cria afobação da pessoa Claro, quando claro. você está pressionado. Mas não o financeiro. evento, vamos assim, causado estresse. Eu vou falar assim, problema financeiro. Você está sob pressão. Calma.
Problemas financeiros, pressão financeira, causa estresse. Esse estresse ele pode manifestar em vários outros órgãos. Mas como que esse estresse veio por causa de questão financeira, ele vai afetar o estômago. Okay? Agora, qualquer outro evento de estresse, ele pode manifestar em outro órgão, dependendo da emoção do evento que causa. Então, nós temos, por exemplo, problema de diabetes. Isso eu vou falar bastante. A questão de diabetes tipo 2. Okay? Essa que você vê também, isso acontece muitas vezes ultimamente, esse é no conflito emocional, eu vou falar isso em português, de princípios, que você vive contra seus princípios. Olha. Ou você é forçado a fazer coisas contra suas crenças. Sim. Entendeu? A pessoa, por exemplo, você trabalha num lugar que o seu chefe quer que você sonega. Ou você sabe ele faz você coisas erradas, ou senão você vai embora. Isso, com o tempo, vai criar problemas de diabetes. Eu estou falando coisas que eu já tratei, que eu já vi, um por um. A causa é. Exatamente. Esse é um problema que eu vejo mais muito sério, que o pessoal está ligado à alopatia e parece que rejeita qualquer outra alternativa. Essa que acontece, porque a pessoa ele foca nos sintomas, aliviou a dor, pronto, acho que passou o problema. Não. Verdade. O problema fica retido. Né? Exatamente, porque o problema não é a sintoma. A sintoma, né, a gente falou no início, a sintoma é uma sinalização. Vamos lá. Varizes. Não precisa falar quem tem, quem não tem. Mulheres têm, Olha que tem homens também tem. Mas mais mulheres, Eu já encontrei homens que têm varizes, problemas maternos. Problemas? Maternas. A materna? Sim. Se manifesta normalmente nas pernas. Se manifesta na perna superior esquerda, ou inferior? Não. Que Esquerda perna? ou direita? Perna superior, perna Não, inferior? a perna da coxa ou Não, a perna coxa, é perna. tornozelo. Não, perna. Não, é de modo geral, tem varizes, tudo. Não, tem Calma, tudo. porque tem gente que manifesta do lado esquerdo, tem gente que manifesta do lado direita. direito. Essa é uma questão também cabalística, tem muito a ver, porque o lado esquerdo, okay, é severidade, é feminino. Então são problemas com a mãe ou com o filho, ou sendo mãe. Sim. Okay? Lado direita, okay, vai problemas com o pai, como sendo pai Sim. ou como ser uma mulher, uma problema paternas. Mulher coisa com o marido. Agora só uma coisa, vamos dizer... Porque lado direita, a bondade é a parte masculina. Okay? Olha. Então, sempre tem isso. Olha, a questão também, ensinamento. mulheres que têm tumor nos seios, okay? Também tem muito a ver qual lado manifestou. Okay? De lado esquerda, problemas maternos com mãe ou filhos. Lado direita, pai ou marido. Desentendimentos, conflitos. Normalmente conflitos, traumas. Por eu te dou um exemplo. Mulher que não conseguiu amamentar. Acontece. Sim. Isso é uma trauma para a mulher. Até subconsciente, uma trauma. Não conseguir amamentar ou secar cedo e tudo. Essa pode causar, até não é câncer, pode ter um tumor, até os problemas nos seios. Não que, eu vou falar assim, clinicamente o leite está causando, a trauma emocional. Divórcio. Também afeta. Afeta. Okay? Sim, o estado nervoso. Uma claro, pergunta, uma por que pressão. nos seios? Entendeu? Através aonde que manifesta no corpo, Depende. eu posso detectar a causa, o evento que tem que ser resolvido. Por exemplo, ele falou, se eu não lembro, de fibromialgia. Já falamos, né? Sim. Fibromialgia, quem não sabe, a mulher 70%, 80% é mulheres, okay? Que são lugares específicos, bem mapeados, de dores
acima do normal, bem acima do normal. Uma sensibilidade muscular que é capaz de você até fazer passar assim, Já dói. ou até também, só de bater assim já tem uma marca roxa aqui. Sim. Mas vamos dizer, não tem problemas que são fisiológicos, vamos supor, uma pessoa magria fica muito tempo de perto da varizes. Todo problema fisiológico Tem qualquer manifestação fisiológica veio de trauma anterior. Mas não tem caso, vamos dizer, a pessoa dorme menos, vamos dizer, por ser dormir Não, menos, claro aquilo claro que se você também não ajuda, não cuida bem do corpo, vai Vai acelerar. manifestar. Só que isso vai manifestar em outra forma. A única esse sintoma que era ligada à falta de descanso é gripe. Resfriado ou gripe. Se você está resfriado, o gripe significa que você precisa descansar. Descanso. Ponto, acabou. fisiológico. Fisiológico. Emocional também. Muitas pessoas que trabalham muito com a cabeça, muito estresse, Precisa. vai ficar Baixa gripado. resistência. Mas o cara não sabe, o cara não fica Orgânica, assim. né? Baixa Por exemplo, orgânica. atletas têm mais tendência de ficar gripados. Mais tendência? De ficar gripados. Ah, sim. Ok? E sim, E problema no intestino? vamos chegar lá. Aí nós temos dois tipos de intestino. Né? Nós temos três, mas vamos falar de dois. Nós temos o grosso ou o delgado. Delgado. O delgado, mais questões também de, não vou lembrar, de pressão, okay? De autoestima. Okay? O delgado é o mais para cima, é logo depois do estômago. Então ele é ligado muito à questão de autoestima, de emoções de... Não é depressão, porque depressão é um resultado, autoestima baixa, mutilação emocional, você não presta, você não vale, para si mesmo. Essa causa problemas no intestino delgado. Intestino grosso, aí já é questões mais de mágoa, vou falar assim, também como que o órgão que ele absorve, de absorção, tem a questão de absorver traumas emocionais ligados, incrível que pareça, ao pulmão também. Porque os dois são muito ligados, têm uma ligação muito forte. Presta atenção, a pessoa gripada, que tem problemas, vão ser respiratórios, Sim, tem a ver. vai ter problema de intestino preso. Olha. Eu já vi isso, isso é comum, sempre acontece. Não precisa testar, mas presta atenção. Não, mas Se vocês prestar ficam atento, gripados, ok? Sabe quanto tempo demora a gripe? Com remédios, 7 dias. Sem remédios, 1 semana. Okay? Pode escolher, né? O que é isso? Porque não vai Vocês mudar. põem a Não dúvia? muda. Precisa o gripe Claro, o descanso, corpo repouso. precisa se recuperar. Pronto, ele vai fazer o trabalho sozinho. O que você faz pode aliviar É verdade. sintomas. Mas depois desses 7 dias, presta atenção que o intestino vai estar preso. Que coisa. 1, 2, 3 dias, nada de mais, você passa. Por quê? Justamente por causa da ligação dos dois. Agora, problemas mais na questão de intestino grosso, que nós temos o síndrome de Crohn, de absorção, de principalmente problemas graves. Okay? Não tem que fazer cirurgia, não tem que cortar o intestino, não tem que nada. Tem que entender qual é o trauma emocional. Então, provavelmente o evento bem na infância. Okay? Mas tem pessoas de que mágoa. manifestam exatamente por esses traumas de... Você falou que solta intestino. Que tem um trauma, tem um... Eu falei da uma questão da gripe. inculcação. Falei da gripe. Ah, tá. Só a gripe. Ah, tá. Claro que tem problema Que solta o quando intestino, Crohn, ele não pelo consegue contrário. absorver. Ele tem problema, o intestino não absorve nada. Tem uns que soltam, que você vai eliminando. Entendeu? Aí é o pior, também pode chegar desidratar e isso levar Sim, problemas. Eu né? conheci tinha uma pessoa uma paciente, uma pessoa que consultou comigo, pessoa muito bem sucedida na vida, muito resolvida, só que ela tem problema no intestino grosso. Ela tem problemas, sabe, parece tumores aí,
ao longo do intestino. Aí ele chegou que, na verdade, quando era criança, ela lembra, nítido, cada vez que ela, sabe, tinha que ir no banheiro, ou Tinha que evacuar, é um nojo tão grande, tão, sabe, um conflito muito grande. Por quê? Porque a mãe dela fez uma coisa que Ficou no Marcou subconsciente nela. com dela. ela essa ligação. Fez esse nojo, então, onde essa mágoa veio aparecendo depois no intestino. E tem problemas que tinha que realmente tirar os tumores. O problema fica retido na mente. Exatamente. O problema, gravado porque a pessoa fica. Imagina, para uma criança, o que para um adulto é besteira, para uma criança é ao mundo. Entendeu? Você, criança, Mais intenso. você é professora de Lida, crianças. Você vê, lida com criança. você brigar de um Lego, parece que o mundo vai acabar. Porque Para nós, meu, toma os dois. Agora, Porque imagina isso, sabe? Imagina essas coisas banais, volta, ou também a reação errada dos adultos para isso. Okay? Aí agradece, aí faz uma trauma, aí isso aí vira adulto que com não sabe problemas, lidar. com uma agrava o coisa. problema. Sabe, muitas vezes eu pergunto quando eu falo alguma coisa, se isso vai, em que Afetar. forma isso vai afetar meus filhos no futuro, se isso vai agravar, diminuir, vai. Entendeu? A ideia é o quê? Nós, como pais, criar adultos equilibrados, mais possível. Okay? Agora, um problema que eu vejo com muita frequência é a cultura. A cultura é de alopatia. A pessoa não aceita alternativa. Mas esse é o problema da pessoa. Não, que mas aceita? É uma escolha coletivo, não é só de uma Não, pessoa. Débora, a questão é assim, tem que entender uma coisa. Nós temos que equilibrar os dois. Só um já provou que não funciona. Não, mas por O exemplo, outro também não funciona. essa sua abordagem, quantos que aceitam ela ou praticam? Quantos? 0,1%? modo Não, geral. quem conhece meu trabalho, eu peço a pessoas aplicar, funciona. Não, mas quantos que, Talvez não que sei. aceitam essa abordagem? Quantos? Com quem eu falo, todos. Não sei. Com quem eu É falo, uma todos. questão de Por quê? entendimento. Não, por quê? Não é Porque o aceitar, negócio é assim. tentar melhorar. O negócio é eu acho. assim. É. O negócio tem que ter quer uma coisa, melhorar. porque minha forma de abordar o assunto, que agora eu não descarto nenhum dos dois. Você tem, para ter uma vida equilibrada, você tem que ter os dois. Isso o Rebbe também fala. O Rebbe sempre mandava consultar os médicos. É verdade. O Rebbe sempre falou para a pessoa, consulta o médico e segue a orientação do médico, que Sim, você mas- de confiança. mas- Agora, a questão é só um minuto. Não terminei a resposta. A ideia que a gente fala que você tem que entender. São duas coisas que tem que resolver. Primeira coisa, a alopatia, que você fala a medicina do Ocidente, Sim, é. ela trata sintomas. E eu preciso tratar sintomas porque os sintomas podem me matar se eu não trato elas. Mas, para eu entender que tratar sintomas não é a cura, e a cura é resolver o evento negativo que causou esses sintomas, aí que é o outro lado. Agora, eu vou falar para você a verdade. A pessoa que está com ataque de hernia de disco, ele não quer saber nada de saber eventos traumáticos. Ele quer aliviar a dor. Ele precisa de remédio para aliviar a dor. Momentaneamente. Seja acupuntura, seja natural, Sim. seja o quê? Precisa aliviar a O dor. bem-estar. Para quê? Para que eu possa falar com ele. Sim, Entendeu? mas Essa quando- mesma Tânia fala, você tem que, vamos dizer, de uma forma, você tem que alimentar a alma animal do que ela precisa, Pra para não depois- atrapalhar a alma, para você montar sobre ela com a alma divina. Essa é a questão. Agora, esse fanatismo, ou isso ou aquilo, Mas o tipo de cultura, ele toma conta. Claro, essa é outra coisa. O Maimonides era Esse é só o nosso naturalista. Então, mas porque- na época dele era tudo natural. Não tinha Não, químico não, na mas- época mas dele. Não, mas- Mas você respondeu da Quando- cultura. Pode A tomar. cultura Quando- direciona. Mas também a cultura do Maimonides era diferente. Era diferente, Não, isso que eu estou Não, mas falando. só um instante. Eu peguei um médico na internet há um tempo atrás.
ele é naturalista. Ele fala, para essa doença 3 meses isso, para essa cura em 2 meses aquilo outro. Mas o Rebbe fala, o médico, está implícito que é um médico alopata. Não, ele fala médico Porque tem que um você curador, confia. você falou. Que Médico você que tem você confiança. É, mas ele é alopata. Você confia no alopata, ele tem outra abordagem. Você consulta quem você confia e você tira as suas conclusões e A faz. minha médica trata as 2 linhas. Não, mas essa abordagem. Mas dele, olha aqui que quem hoje, a sim. gente conhece. que Hoje é sim. Antigamente, vamos dizer, 10 anos atrás, não era tão comum. Eu, quando eu fiz a minha faculdade de medicina chinesa, era uau, que é isso? Que bruxaria é isso? Em Israel. Pois é, a Ou cultura. não, mas hoje, mas olha aqui, em 20 anos que aconteceu. Muita Em mudança. 20 anos, hoje você tem para o plano de saúde Que tem. acupuntura. Sim. Sim, verdade. Muito difícil, muito difícil. Não. Como Não, não. difícil? Muito O meu difícil. tem. Era de- Nenhum que... Ah, o meu tem. O Unimed Tem. tem. Tem Sim. Não, sem A propaganda porque eu não maioria. pago para eles, por favor. Não, Eles não me pagam, por favor. você não, compra. não. O Tem negócio é muitos assim. planos de saúde que já Eu incluem. lembro, hoje em Israel, por exemplo, os planos de saúde, todos, o cara, você não tem acupuntura, você tem medicina, você chama alternativa, mas não é alternativa, é Sim. complementar, a pessoa não fecha. Então, eles querem acupuntura no plano, eles querem homeopatia no plano, eles querem naturopatia na questão Sim. de alimentos Naturais. no plano. No Brasil, tá bom, demorando um pouco mais. Mas como você falou, é cultural. Sim, não tem problema. Mas o que é muito melhor do que era 20 anos atrás. Vamos lá nos nossos assuntos para entender muitas coisas. Mas É uma pega- questão de esclarecimento. Não, mas pega uma de cada coisa. um buscar. Quem de nós assim conhece alguém que toca nessa abordagem? Por Quem de isso, nós o nosso conhece? trabalho é Abrir. começar. Quem Abrir a conhece? cabeça. Quem Começar. Eu falei entre Eu nós. posso falar para você que no Brasil eu sou um dos únicos. Eu conheço alguns que fazem, essa é a questão. mas tá bom. É cultural. Sim, mas eu não vim aqui para ser igual a todo mundo também. Não, mas é cultural, vamos dizer. Tá bom. O meu, depois a questão de Eu cultura. falei entre nós aqui, eu falei com Só aquela entre nós, pessoa. você Não, eu falei com aquela pessoa que ele é cadeirante. Eu falei, olha, faz assim, conversa com ele sem compromisso, tudo. Nem deu retorno. Entendeu? Tá bom. Nem deu retorno. Não, mas e é uma não. pessoa que tem cultura. Você tem que entender uma coisa, de novo. A pessoa que está no lugar que está sofrendo das sintomas, não tem conversa. A pessoa que está com dor, ou emocional ou físico, não tem conversa. Você Não, tem que não. aliviar Ele a quer dor. cura imediata. Não, mas só um instante, ele é cadeirante, eu não sei se ele sente dor. A dor emocional, ele não é paraplético. Não. Ele sente. O problema é que ele é muscular, que ele não consegue andar. É outra Sim, coisa. sim. Ele sente. Mas o outro nem quis saber, nem Não deu importa, retorno. mas aqui Eu não, tô dizendo, você- é uma cultura. Mas, de novo, Então- o cara vai para médico. O médico fala, toma isso. Não acredito, não quero. Tá bom, o que o médico vai fazer? Entendeu? Vai obrigar nem ele. Nem É. o paciente quer. A primeira regra em cura, a pessoa tem que querer. E acredito. Uma vez uma E pessoa... acreditar. Não, acreditar não tem muito a ver. Empatia precisa acreditar. Querer, ele quer. Mas Isso sem eu falo, informação aqui não fixa. trata em acreditar. Entendeu? Tem que querer. Só sem informação Entendeu? Por fixa. exemplo, eu brinco muito, a pessoa chega para mim, antigamente, olha, não tem isso. A pessoa fala, eu não acredito em acupuntura. Eu falo, também, me dê a sua mão, eu vou te mostrar. O que a pessoa faz? Estica a mão. Vamos, você não Tá acredita. pensando que vai fazer leitura. Não, aí eu aplico a Ah, agulha sim. na mão. Eu falo, mas você não acredita. No momento que ele deu a mão, Já ele abriu a acredita, porta. A pessoa quando fala, não acredito, eu falo, eu não sei. Você não sabe, não trata de acreditar ou não acreditar. O que a gente fala aqui, as pessoas têm que entender que nós estamos em duas Linhas. abordagens. Duas Não, linhas. não estamos combatendo um melhor do que o outro. Estamos falando que precisa tratar sintomas para aliviar a dor, para você poder sentar com a pessoa, conversar, resolver, alcançar a cura, que é o equilíbrio no final. E isso sim requer trabalho, não adianta você, de repente todo mundo. Claro que gostaria que todo mundo sabe do que a gente está fazendo e como a gente está fazendo.
Por isso os vídeos estão sendo divulgados para todo mundo. Agora, por exemplo, tinha uma mulher que mandou mensagem para mim, queria que eu faça uma consulta para o filho dela, ela acha que ele é bipolar. Eu perguntei, ele foi diagnosticado? Ele não quer ser diagnosticado. Falei, então como você sabe que ele é bipolar? Não, porque ele tem up and down, ele fala de suicídio. A primeira coisa, ele precisa ser diagnosticado. Precisa ser... Não é o porque, que ela acha. É. não, primeiramente, precisa tirar a pessoa do abismo, sabe? Da beira do abismo. Tira ele daí. Agora você consegue conversar com a pessoa. Okay? O nosso amigo, não vou falar o nome. Quando ele está assim, não tem como conversar Agitado. com ele. Não tem Um dia como. você vê, quando ele está calmo, tranquilo, ele conversa de boa, ele tem tudo. Mas quando ele está tudo estourado, não tem conversa. Ele não aceita, Por ele isso- se trava. Por isso precisa aliviar a dor. É isso, tudo isso que a gente está vendo, esse sofrimento, porque a pessoa está sentindo dor. Ok? Então tem que aliviar essa dor primeiramente. Quando você aliviou a dor, Verdade. Você consegue. aí você está conversando. Agora eu posso conversar com você. A Ele pessoa tá passa mais, fome, ele não quer saber equilibrado. de quem você acha. Ele está com fome. Entendeu? Esse que ele quer. Ele não quer saber. Verdade. Ele está com fome, ele não quer sabe, crítica ou nada. Ele Mas tá nos com fome. momentos de calmaria, você acha que ele aceita? Sim, porque eu já consegui falar com ele, sim. É muito bem aceito. Só que a dor é maior ainda. Sofrendo muita dor ainda. Pode ser emocional, pode ser físico, ambos. Mas vamos mostrar uma coisa interessante para vocês. Mas vamos ter mais, se vocês acham algumas outras doenças, vamos abordando. No fígado, só fala do fígado. Fígado, raiva. Raiva. Hum? Muito raiva. Raiva. Rancor. Não, rancor ele vai causar câncer no fígado. Lembra, rancor, sartan, rancor é pela mesma palavra. É, olha que coisa. O que é sartan? Ou Tiná. rancor, Tiná é raiva, é rancor. Sartan, raivoso é rancoso. Isso dá Câncer câncer. no fígado. Lembra também, por exemplo, a pessoa tem câncer no pulmão. O pulmão, por exemplo, é tristeza, pânico e histeria. Então, uma coisa. Agora, se você vai dar pulmão, por que você vai ter pulmão, câncer no pulmão? Se o câncer é de raiva, é rancor, a tristeza, o vento de tristeza, causou rancor. Ele ficou com rancor por causa da tristeza. O evento que eu vou procurar, o evento que causou tristeza, e até hoje essa pessoa está com rancor por causa desse evento. Aí como ele manifesta? Aí você pode ver, que a pessoa fuma 100 anos, nada. Se a pessoa fuma 20 anos, Acontece. claro, não precisa O provocar. estômago concentra. Também não precisa E não foca promover. a causa. Não, quer dizer assim, não precisa provocar também, ok? Se não é saudável, não precisa fazer. Mas tem gente que você vê exatamente. São mais porque sensíveis. A pergunta é, por que a pessoa é mais sensível do que o outro? É o evento emocional, a fraqueza emocional, o sistema imunológico emocional está fraco. E às vezes a pessoa nem se dá conta E dos que nós problemas temos que tem. resolver. Mas eu tô ainda em tratamento. Eu tava com o intestino solto, porque eu tava sofrendo um abuso no trabalho, abuso verbal. E É eu estado fiz, nervoso. e aí, quando eu fiz os exames, Para mim também dá tudo, com estômago nervoso isso. Não sou eu. o Deixa eu. o médico falou, Comigo você pode atrapalhar quando você quiser. o médico falou, você tá com problema, nos resultados dos exames, acusou um problema, ele falou, você não tem problema nenhum, você tem um problema emocional. Sim. Só que tem uma Ele não coisa... sabe resolver. Ele é médico alopado. E eu fico pensando, daqui a pouco eu vou sofrer de novo porque eu tenho um problema com comida, de comer muito, quando eu sofro algum estresse emocional Sim. e até afeta o intestino. É um negócio assim, o que acontece? Se você agora sabe o que acontece, nós temos, na verdade, analisar quando foi a primeira vez que isso aconteceu.
Porque isso não é uma coisa que acontece agora por causa do trabalho. É uma coisa que já foi vindo lá de trás, Era na mesa da comida com meus Nós temos avós. que focar lá no primeiro evento que causou a mesma emoção, os mesmos sentimentos que você está carregando até hoje e não resolveu. Porque tem um chesed, uma bondade que a gente faz com a gente, Sim. que ele dá um problema de cada vez. Um problema, ok? Ela pode manifestar em várias coisas, mas o problema é uma. Se você tem problema no trabalho, então você vai ter, vamos supor, tem problemas com a autoridade. Ok, então essa vai ser com o professor na escola, com o chefe no trabalho, com o policial no trânsito e com o marido em casa. Ou com o síndico no prédio. Ah, você acha que você está brigando com todo mundo? Não. É uma figura de autoridade. Então o problema é uma só, é isso que tem que ser tratado. Agora, por exemplo, entre outros, sabe, a pessoa tem um problema de relacionamento. Ele briga com todo mundo que se relaciona. Não, o problema não é vou dar um exemplo, por exemplo. É uma mulher que eu atendi, ela já estava no quarto casamento, o marido é amigo meu, gente fino, muito bom, estava quase separando. E ela foi diagnosticada com tumores malignos, não, malignos é bom? Não? Maligno, Benignos, benignos, sabe, que são, sabe, no útero. Aí ela me chamou, conversamos, e você vê uma... Recorrência. Sabe, ela repete o mesmo filme, o mesmo cenário, ela com não todos tem, os maridos. Mesmo O problema. problema, sabe o que? Os maridos? Não. Sabe por quê? Porque o único que está em todos é ela. Então, ela que tem que Então, mudar o em problema algum, é quem está, o único que está em todos esses cenários. O que é o comum nesses cenários? É ela. Então, ela que é o... Aí chegamos à questão que era com o pai, que o abuso não é físico, mas é emocional. E que a gente resolveu isso, entendemos que o problema era o pai e não o marido, salvamos o casamento, também a saúde. Porque, coitado do marido, ele apanha por causa da mulher, que tem ele nunca, trauma que não fez nada. Cara, que culpa eu tenho? Ela devia estar programada para ir para o pódio lá dos casamentos dele. Entendeu? Mas muitas pessoas, o que acontece? Você desconta nas pessoas os traumas que você tem com outras pessoas, que muitas vezes nem estão vivos mais. Então, essa é E uma às das... vezes traumas diários, né? Não, Cotidianos, aliás. Cotidianos. o que né? Bem parece, diários. mas sim é uma trauma porque afetou. Entendeu? Uma coisa, porque mais acontece na infância que as coisas que hoje para nós parecem banal, Mas é o que na infância era uau! Então hoje você, quando você descobre a casa, você consegue, sabe, soltar, não precisa carregar mais essa criança magoada com você. Tem um que é muito religioso e é pedófilo, né? Então, me dizer que quando ele era criança, Ele não é muito abusaram religioso. dele. Ele não é muito religioso. é para fazer Não, isso. mas ele é muito. Não, essa é uma desculpa. Okay? Ele foi uma vítima, essa sim. Isso A que eu tô pergunta dizendo. agora... Não, essa questão, se uma vítima, ele agora usa isso como desculpa Não sei. ou como se o que motivo ele- de superar essa Eu acho que questão. reações. Não, porque ele, quando era na infância, abusava Ele dele. fica A revivendo causa foi aquilo. essa. Não, o evento é emocional, É. só que ele não está resolvendo aquilo. Entendeu? Mas vamos lá. Uma coisa interessante na mão, por exemplo. Se vocês querem detectar algumas coisas que acontecem, sabe, no corpo, por exemplo, mesmo você cortou o dedo, saiba que tem um motivo, um evento emocional, porque você cortou esse dedo e não outro. Por exemplo, a unha encravada. Isso é engraçado. Unha encravada normalmente no dedão do pé, né? Se dá no direito ou esquerdo. Nós vamos entender agora. Nós temos 5 dedos. A gente sabe que nada é por acaso. Só o Lula tem 9. Acho que porque ele roubou um. Ele roubou o mesmo dedo dele. Ele A roubou. causa foi essa. Ou seja, gente do bem tem 5 dedos. É. E nada por acaso. Nós temos 5 sentidos.
Então, só para você ver também, o formato da mão é o formato do corpo. Okay? Que nós temos 5 órgãos saindo do central do corpo. Incrível que pareça, nós temos aqui 2 braços e 2 pernas. Se você vai pegar o braço e a perna, nós temos 3 articulações. Com esses 4 aqui, tem 4, podem ser ombros, essas quadris, joelhos e cotovelos. É o pulso e é o calcanhar. Okay? Então, o que acontece? A única parte que sai do corpo, que só tem 2, como falar isso? O que eu falei aqui? 2 que você queria explicar, que tem. Que tem 2 partes, por exemplo, 2 Articulações. articulações. É a parte da cabeça, que tem a parte que conecta com o ombro. A nuca. A nuca é em cima. Então são 2. O dedão são 2. Então essa é a cabeça. A gente vira ela para cá. Essas 2 braços e 2 pernas. Okay? Agora, para entender como acontece, quando você tem dor de cabeça, massageia aqui. Massageia. Você tem dor de joelho, massageia o joelho. Você tem dor na nuca, os estressados entre nós, tem aqui, incrível que pareça, aqui se você faz assim, tem 2 buracos, aqui igualzinho, Aqui 2 buracos atrás. atrás, igual. E você aperta aqui, muitas vezes coloca a agulha aqui, você sente. Você sente a vontade para... Então, aí vai. Agora, nós temos 5 sentidos. Cada sentido, ok? Ele manifesta em um dos dedos. E olha a coisa incrível, como o nosso corpo está divino. Porque foi formado pela Shem de forma incrível. Por exemplo, nós temos o dedão. Vamos ver se vocês vão conseguir saber qual sentido o dedão. O que o bebê faz com esse dedo? Chupa. Chupa. Aonde ele chupa? Na boca. O que é a boca? Paladar. Paladar. E a fala também. Você nunca vai ver um bebê chupando assim. Não. Não. É paladar. Meu filho, eu não sei, o primeiro ou segundo, eu chupava assim. Nossa. Ele queria tudo. Egoísta. Egoísta nada. Não, Ele é guloso. Eu vou falar uma coisa, e você vai testar isso para mim, você vai ver. Você mexe com crianças. Mas eu chupava esse. Mas vamos ver. Eu não chupava esse. Vamos falar a maioria, gente comum. Gente comum. Eu também não entendia. Nós vamos entender também, você vai explicar muita coisa sobre você já vai ver. Eu estou fazendo aqui uma análise de todos. Se prepara, hein, Rafa? Ela nem repara, só tem coisa boa. Ela só fala um monte de coisa. O negócio Tem coisa boa. Essa também por coisa, criança olhando na boca, não só o paladar, também que ele começa a criar o paladar, ele começa a falar, sentir os gostos, mas também a fala. Tem muito a ver com a fala. Mas se ele está com a mão suja, muda o paladar. Não, ele cria resistência, imunologia. Antigamente a gente jogava a criança assim. Verdade. Hoje, não, tudo capotado, capuz, tudo em cima. Estragou o sistema imunológico da criança. Mudou a cultura, verdade. Mas o que acontece? Presta atenção, criança, na média de 1 ano e meio a 3 anos, vocês percebem que toda criança praticamente começa a tossir? O que o médico fala? Tosse alérgico. Tosse isso, tosse aquilo. Não. Criança quer falar, ele não consegue. Tosse, também em adultos, presta atenção, quando a pessoa quer falar, ele não consegue se expressar. O rouco. Também a pessoa fica rouco. Na questão da IAFA não existe isso. Tem gente que é diferente. A IAFA sabe? Já sinalizou. Ela quer falar, ela segura. Ela segura, você viu? A pessoa segura. E tosse. Porque para ela é difícil segurar. É que a gente quer adiantar o passo. Entendeu? Acelerar para entenderem. Aí fica no meio do caminho. Exatamente. Mas isso é ansiedade. Não, calma, mas a criança que acontece? Não. A criança,
ok? Isso não, parece que criança com 3, 4 anos passa, não tem mais essa pressa. tosse. Mas essa tosse que chama tosse alérgica, que tosse, sabe, que é uma criança de um compulsivo. E também adultos que têm tosse ou ficam roucos porque eles querem falar e não conseguem se expressar, não tem palavra, ou alguém está oprimindo Ele, eles. isso acontece. Só não precisa prestar atenção, mas presta atenção casais. Quando um está sem voz, um está rouco, O um que outro está... não deixa falar, Exatamente. oprime Eu vi ele. vários casais assim, por conhecer eles também, era nítido. Que já sabia algum problema, alguma briga, alguma coisa assim. Tensa. Agora, vamos lá. Então, esse é o dedão. Esse aqui. Indicador. Indicador. Muito bom, muito bem. Mas será qual sentido? Duas coisas. Presta atenção, cada um de nós. Não precisa testar agora, mas cada um de nós, esse dedo indicador era exatamente o tamanho das narinas. Olha, Cada um, esse o dedinho, indicador. indicador, é o tamanho das suas narinas. Ok? E também, para os professores entre nós, esse dedo é para Olha. Apontar? não chamar atenção. Chamar, sim. Atenção. Ou também, como que a gente. Esse também é o olfato. Olfato. Agora, por causa, presta atenção. Como fala em hebraico olfato? Reach. Rush reach. Reach também é a mesma palavra Achava que era de. cheiro, Ireia. E não só reach, é o cheiro, é o sentir, o senso do cheiro, do olfato. Mas também reach é o que? Vem da raiz de ruach. Ruach o que? Espírito. Estado de espírito tem muito a ver com cheiro. Okay? E presta atenção, essa é internacionalmente. Como que a gente sinaliza uma pessoa meio doida? Olha. Esse dedo. No mundo inteiro. Não fazem com isso, não com isso. Não, Com só indicador. com isso, indicador. Agora, dá a impressão, Indicando que ele está fora de dá a órbita. impressão que o seu indicador é maior que a da narina. Não, a narina aqui, não aqui. O tamanho do buraco, não do canal da De narina. entrada. Sim. Ainda bem, a maioria procura diamante com esse aqui. O trânsito é esse aqui. Não, porque O meu não dá esse aqui. O meu tinha, Esmeralda. se fosse para colocar dedo, tinha que ser esse, porque a minha abertura Por é isso, pequena. por isso você fala que os judeus têm mal grande. Mas vamos ele é lá. pão duro, ela é grande, segura mesmo. Ou dá muito, também dá. Vamos lá então. Só para continuar. Então, só me presta atenção. Se nós temos algum problema num dos sentidos, vai manifestar nos dedos. Então depois você presta atenção. Esse dedo, ele chama Esse eu já esqueci. É Esse pai é de todos, indicador, né? esse. pai de todos, não? Eu não lembro esse. Mindinho. Não é a perna. Esse é indicador, esse é. Esqueci agora o nome Médio. desse. Depois é médio. Não, não é médio. Conforme ele, não. minha filha é pai de todos. Então, Ah, O que ela fala? É o quê? é pai de Pai de todos. todos. É uma música de criança. Ah, tá. Esse é o furabolo também. Também. É o médio, não é o médio? Médio. Então, mas presta atenção. Vamos ver se você sabe qual sentido ela representa. Lembra que ela é a maior. Vou dar exemplo para vocês. Sabe aquele ponto nas costas que está coçando? Que você tenta alcançar? E só o dedo chega lá? Qual é? Esse. Sempre ela. É o médio, é o médio. Por quê? Porque ela é o sentido do toque. Ok? Antigamente, também, limparam as fezes com esse dedo. Isso era para limpar. Mas não importa fatos históricos irrelevantes, mas esse aqui é do toque. Problemas no sentido de toque, do toque ou sensibilidade no corpo vai Esse. manifestar aqui. Ok? Porque ela alcança todos.
Esse aqui, Anular. anular. Essas mulheres com certeza vão saber. Qual o sentido? Que é aliança. Não é sentido. Isso não é. Oh, meu. Vamos assim, mulheres que usam creme de olhos. Com qual dedo vocês passam? Ah, não, assim não. É aqui, ó. Ó, vai direto. Não. Então esse aqui está errado. Ah, Qualquer- eu vou mudar. É Eu vou te desconfortável. explicar por quê. Ele não Qualquer- está no lugar certo para Ela é o crer. Eu contra-exemplo vou te de tudo explicar. essa mulher. Qualquer. Não, de olhos. O gel de olhos, creme de olhos. Ah, Ah, é sempre Olha, presta esse, atenção. é verdade. Olha aí. Nós também. Você usa o mesmo Eu dedo. não, eu uso assim. Subconsci- Nunca me ocorreu usar. Ela é Subconsciente ela colocou. Você Eu viu? sou exceção. Subconsciente ela colocou o dedo. Você viu? Não, porque eu Mas vi é ela fazer. engraçado, isso tem a ver com... Me espelhei para Eu ver acho que se a dá força para os certo. olhos, que não, como é Se que- combina. Não precisa viajar muito. É simples. Esse dedo aqui, ela representa. Porque por que orienta a passar com ela? Porque ela é mais sensível. Ah, olha aí. Esse aqui você coloca no óleo, calma aí, você estraga a pele delicada no óleo, calma aí. Esse aqui é mais delicada, a orientação, essa não é eu. Fala com qualquer esteticista, qualquer... Já falam, Fala com esse dele que você passa creme, não é porque é mais sensível. Mas essa também representa a visão. A Problemas na visão, visão vai manifestar nesse esse dedo. dedo. O anular. Esse é o anular. Essa também significa problema, sabe que tem manchas brancas nas unhas, que vai, eu falo que é falta de cálcio e tudo, você vai saber conforme Aonde é a ao unha? dedo, ok? Tem uma deficiência. Qual sentido Que tem, que tá- você tem que ver o que é o Cuidar. problema. Porque às vezes é um problema mas não visual. pode ser também do esmalte, alergia do Não, não. esmalte? Não, porque quando novo, tem na por quê? unha. Por quê? Por que tem alergia? Lembra? Esse é sintoma. Alergia é um sintoma. Eu quero saber por que manifesta. Mas nas minhas A pergunta unhas, é nas por que três aqui, aqui, porque nos três ou nos todos, deveria estar em todos? Por que esses três? Tem algum órgão que O está que é? precisa de um Mas calma, trato. ainda não terminamos. Temos esse... O mindinho. Então, O mindinho. O que sobrou? o mindinho coça a orelhinha. Finalmente ela acertou. É. Ela faz isso igual. Agora esse ela faz com Agora sim, porque olha só, a gente não só faz por vício, mas a gente vê os outros exatamente igual. Mas você vê que esse É mundial. uma reação Esse é mundial. involuntária. Você vai na Itália, você vai na China, o pessoal vai Todo mundo coçar põe o assim. dedo. Sim, Nossa, que Entendeu? coisa eu uso Você vai na cotonete, eu China, não você faço, vai né? na Rússia, a pessoa fala que o cara é todas. louco assim. Não vou falar assim. Verdade, é universal. Entendeu? Universal. Verdade. Sonhava, tem que São ser diferente. apontamentos universais. Não por acaso. Nada por acaso. Porque E por que eu chupei esse dedo? não acabou meu audição. É para você dar uma retroativa. Não, exatamente porque a sua fala ligada ao seu estado de espírito, ok? E por isso a sua fala é tão chamada, Chamativa. Esfuziante, é. porque tem algo a ver com o seu estado de espírito que tem que resolver. Simples. Entendeu? Mas Não é ela- dificuldade ela- de falar. Ao contrário. Mas ela fala sempre Uma alto. confusão mental? Não- Mas ela É um fala... conflito emocional, ok? Espiritual, pode ser espiritual. Não. Esse é que eu falo com o Tzadikim, eu falo é conflito emocional do seu passado que criou essa necessidade da sua voz ser tão chamativa. E todo mundo conhece, entendeu? Até na internet você já é famosa. Então Você falava mais baixo na época da sua vida? Falava mais baixo. Não. Quando A isso coisa mudou? piorou depois que eu casei. Ah, Eu estava até então em Acho que ele estado queria mandar normal. falar aqui, ó, quem manda é só Eu eu. estava regulada. Não necessariamente, você tem que ver. Me desregulei Não, mas se você depois. vê, o marido falecido faz o quê? 20 anos?
99. 99, 22 anos. Até agora não. Então o conflito é antes. Foi o trigger, sabe, você ativador, o casamento. Mas o evento, pode ser casamento dos pais, pode ser experiência da guerra. Não, isso não, isso já... Não. Tô falando que são Não. traumas da guerra, coisas aí que venham. Aqui cagando. só teve fluxos bons. Não, com certeza. Tô falando assim. Não, a parte dos Você tem que, até... você tem que lembrar que as traumas. Era tão bom. Era Essa- muito bom. Talvez também uma trauma. Pois é. Querer voltar para aqueles tempos. Ah, sim, isso é. Também é uma trauma. Oh, Também é uma trauma. é, verdade. Entendeu? A É. gente vive no passado, esquece viver hoje. Muita conexão. Não tem problema. A nossa conexão não significa É. que nós temos que Então. viver lá. A nossa conexão é que nós temos que Aqui evoluir. agora. Evoluir, é. Ok? Carregar eles conosco, mas Pois seguir é. em frente, não ficar vivendo as emoções bons ou ruins e não evoluir, não seguir para frente. Não se viu? O Boris fala, nós sempre que tinha esse forte, sabe, marcante, sim. Essa, claro, porque, assim, você falou, ele chupou esse dedo. Então, é uma coisa assim da infância, um estado de espírito mental, emocional na infância que foi, sabe, ativado quando casou. Sim, foi quando a gente saiu de Israel. Essa abordagem. Eu não queria, não queria. Essa E abordagem. ninguém chamou Foi ninguém. ó. Eu vou te falar, ninguém escutou a sua opinião, ninguém Não. queria escutar o que você Não. fala, ninguém importou com o que você sentiu. Sim, com 6 Quando, anos. e quando você saiu de casa, casar, agora todo mundo vai escutar o que eu tenho que falar. Eu vou ser independente, eu vou falar, e todo mundo vai ter que escutar, porque não querem me escutar, agora eu vou ouvir. Mas uma coisa, essa abordagem é da Kabbalah ou da medicina chinesa? É mais Kabbalah, sim. Mais Kabbalah. E Claro, fala das eu coloco manchas. manchas Da unha. das unhas, depende do sentido, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É alguma insuficiência de alguma coisa. Meu não? filho começou a aparecer junto com alergias no olho, ok? Manchas aqui, exatamente nesse unha, que é do dedo, do visão, manchas brancas. Junto com a E alergia. você percebeu. É na hora. Porque ele começou a reclamar de muito. Né, ele falou, não, vamos ver se é visão ou realmente. Depois ele reclamava que doía os olhos. Então fizemos os dois. Primeira coisa, fizemos exame de alergia com o Dr. Pinhas, deu alergia justamente para coisas marítimas, ou poeira, então os dois, para camarão, ainda bem que não come, é poeira, que foi justamente os olhos. É. Porque camarão dá na pele, ou respiratório. A gente não come camarão também, não Não. faz diferença. Então, o que sobrou é poeira, literalmente para os olhos. Só que nele era tão forte que manifestou até Não, nas olhos. Mas essa é uma marca para a gente saber. Ali já começamos a tratar tanto com antialérgicos e também eu explicando, sabendo por que ele tem alergia, sabendo de onde que vem a questão da alergia, a questão emocional da alergia, é clássico, porque ele tem esse menino aí, ele tem uma coisa diferente, que ele não consegue, ele tem muito medo de a gente ir embora. Quando a Ima chega, quando a Aba chega, você vai viajar, que eu viajo bastante, você vai viajar, ele é muito apegado com a O gente. Elial? Não, Não, o segundo. é mesmo. É muito. E alergias, presta atenção, alergias é trauma de abandono. Se você tem alergias, especialmente respiratórias, que significa rinite alérgica ou na pele, ou pele é órgão respiratório, só para você saber, tá? A gente transfere na pele mais do que a gente imagina. Então, a pele é considerada órgão respiratório. Então, qualquer alergia que manifesta nas vias respiratórias é questão de abandono, trauma de abandono. Agora, ele não tem isso. De onde que veio isso? Dos pais. Porque filhos de pais divorciados têm trauma de abandono.
então tem alergia. Ou, Deus nos livre, se você perde algum parente, pai, mãe, irmão, aí tem um ano depois, provavelmente desenvolve alergia. A não ser você faz todo o processo de luto corretamente, que significa o quê? Você lida, se confronta Com a o dor. evento, sabe, na forma que tem que ser, forma cabalística, judaica, do jeito que tem que ser. Aí você não vai Para ter não problema. afetar. Claro, tem pessoas que não se aconsolam, não confortam depois do ano também. Então, você vê que muitas delas desenvolvem doenças. E carrega esse luto dentro. Ele desenvolve doenças. Devido à conexão, agora, a parte afetiva. Exatamente. É muito forte. Quanto mais forte a parte afetiva, mais a pessoa carrega consigo esse afastamento, Sim, essa interrupção. Mas temos que entender que por isso nós temos o processo de luto, porque a pessoa lida com isso e consegue recuperar daquilo. Sim. Entendeu? Mas muitos levam muito tempo. Sim, exatamente. Sem dúvida. Isso vai causar alergias. Agora, olha, até falar em alergias, vamos dizer, tem lá na sinagoga aquelas cadeiras que tem veludo, em 5 minutos me dá alergia no corpo inteiro. Sim. Agora, quando eu sento numa cadeira que não tem veludo, não dá alergia. É Sim. físico a causa. Que dá coceira? Sintoma. Sintoma. A pergunta por que lá te dá alergia? Não é lá porque eu não sei se eles limpam uma vez por ano e cria tudo Não, é aquele. verdade. Ácaros. Esse é Carlos. sintoma. É físico a causa. Não é causa. É sintoma. Porque você tem alergia sentado lá. Porque tem ácaros naquela e na outra que eu sento não tem. A causa é física. O sintoma é físico. O Mas contato. não tem prevenção em sentar lá, mas para mim eu sento Tem, 5 você entender por que você tem alergia para aquilo, quando Por isso causa dos começou. ácaros, Calma. das- Quando isso começou, da onde que veio, qual evento Que aconteceu. causou esse desequilíbrio, que justamente lá você tem alergia. Ela manifesta fisicamente, mas a causa é evento emocional do passado. Mas e isso que ela frisou, os ácaros, que numa tem, noutra não tem, não faz diferença? Cada um é cada um. Cada pessoa lida com o Eu evento não tenho emocional. prevenção nenhuma em sentar na Você cama, tem mas- sensibilidade a Cada esse tipo de... cada pessoa lida com o evento emocional Essa diferente. natureza. Por exemplo, separação de pais. Cada irmão lida de forma diferente. Querendo ou não. Cada irmão é diferente. Tem pessoas que superam daquilo, tem pessoas que se traumatizam para da vida. Viveram na mesma casa. Depende do jeito que vai Bom, mas administrar. cada Cada pessoa um é indivíduo. pessoa. E você tem que, quando você atende a pessoa, você tem que lidar com a pessoa e não a sintoma. Que olha, você mesmo falou, a alopatia ela trata só sintomas, ela aborda só a sintoma. O que a gente fala aqui, você trata a pessoa. Essa é a diferença. Por isso você pega ele incompleto, desde o físico, aos dedos, as unhas, tudo, okay? Até cabelo. Por exemplo, se você sabe, por exemplo, mais ainda, se você sabe a localização dos órgãos, okay? Você presta atenção se tem crescimento maior de pele, mais ou menos naquela região do corpo. Okay? Homens, por exemplo, certa idade, começa a crescer mais pelo na região peitoral, porque o pelo no Depois corpo... de adulto, começa a crescer? Muito mais. É proteção. A pelo, cria proteção. Eu não era tão cabeludo assim, não. Com anos, sabe? Você começa a ficar menos, assim, resistente. A saúde fica menos... assim, isso é uma proteção? É um tipo de proteção da pele, justamente também acima do órgão, acima do que representa o órgão também. Ok? Então, essa é uma coisa também de analisar, de ver. Por exemplo, muitas pessoas, elas começam a ter cabelo, os homens, provavelmente, okay, no lombar, nas costas no lombar.
ok? Começa a crescer bastante cabelo no lombar, para quem assiste aqui. Essa também porque a área do lombar, só para você, essa também entra na questão do nervo ciático, ok? Problemas de relacionamento com cônjuge. Mas também que problemas de relacionamento sexuais também. Ok? Então, quando começa a ter relações, então também cria cabelo aqui, porque é questão também de proteção. O Esaú tinha cabelo dele de macaco. Será tudo problemático isso aí. Ele veio do mundo superior, né? Mas vamos O lá. nervo ciático não é porque ele Ele sai da concentra. onde? Ele sai da Ele onde? concentra. Do lombar. Lombar. Ele concentra o estado de nervoso, o estado de tensão, supressão, Do relacionamento. mas não necessariamente sexual, mas sim Relacionamento com o cônjuge. decorrente. Com cônjuge. Com o cônjuge. Não, não pode ser. Tá bom? Não pode ser. Tá bom. Será que não é o próprio ambiente, relacionamento comercial? Não, essa supressão? pode se manifestar no tempo depois, mas o problema no nervo ciático é lombar, porque N de disco no lombar é relacionamento conjugal. Em qualquer forma. Ok? Tudo que... Mesmo harmônico, pelo menos presencialmente é harmônico. Bom, presencialmente tem Agora, que... não vou saber te responder. Ela quer pôr Não. o encaixe Olha, uma certo. coisa que eu aprendi, e esse é nítido, você nunca sabe o que acontece na casa É verdade, do casal. Se quando eles estão os dois Porque sozinhos. às vezes parece tudo mil maravilhas, mas vai ver, não é tudo Não, isso. por isso você quer saber como que está o casamento, olha os filhos. Sempre assim. Sim, Não olha o casal. olha os filhos. Você nunca vai saber. Claro, o cara chega para mim, tocou hernia de disco, tocou nervo ciático, e eu, para mim, já, sinalização, já sei. Então, raramente eu estou errando, raramente. Mas a questão que, de novo, a gente olha por fora, achando que o que a pessoa mostra que é, sabe? Você tem que saber, muitas vezes a pessoa com a forma que a pessoa anda, você sabe Também. que você vê com a pessoa, a postura da pessoa, com a pessoa, sabe, cabeça para cima, para baixo, aquilo, isso, tudo que o corpo apresenta, Sinaliza. sinalizações. Agora, a gente vive no mundo de redes sociais, tudo lindo, bonito, Do por lado de fora. tudo mostra, sabe, Por dentro, legal, bela viola. mas para dentro, podre. Em casa, desastre. Então, Por dentro, pão borboleta. entendeu? E isso é uma coisa, de novo, resultado da cultura que nós temos que querer. Uma das coisas que eu falo no livro, você quer ter uma vida próspera, você tem que confrontar o seu cachorro, você tem que resolver os problemas. Não foge delas. E as ferramentas que a gente está dando aqui é para você mesmo analisar a si mesmo, confrontar e falar, ó, vamos passar. Quem caminha imponentemente, que eu conheço, que anda, sabe? Uma criança muito magoada. Eu sou mais eu. É muito mimada, é? Criança magoada. Magoada? Uhum. Já não é criança, é um belo de um adulto. A criança é sempre... Passado. A criança está aí. A criança está aí. A criança está aí. Você tem que Não me lembrar. diga. E aquele que anda Deixa eu assim, explicar. meio Vou desajeitado? explicar. Falta fazer Eu vou postura. lhe explicar uma coisa. Essa, eu não consigo... Não, a gente vê eu pelas vou te falar, posturas, eu não vários. consigo analisar Sim. de Sim, terceiro. sob Mas, olhar. muitas vezes, a nossa aparência, a nosso jeito de ser para fora é para recompensar algo Sim. defeituoso dentro. Então, se eu me mostro tudo isso, por dentro, eu sou um ratinho, eu não sou nada. É o inverso. Exatamente. Agora, raramente você, igual o Boris fala, o Hassid, ele tem que mostrar quem ele é mesmo.
Pô, do jeito que é. Senão, Não é. Então, Ele finge ser. sim. Então, no mundo hoje em dia é muito claro, muito nítido. Eu não vou falar intencionalmente, mas é falsidade. Tem muito. A pessoa nem está Não. ligada a isso. Porque- Ele tenta ele acha que para compensar Ele faz as falhas, ele tem que fazer exagerado mais, ao outro pra lado. fora. Então, essa é uma das coisas que, de novo, não estamos julgando a pessoa, lembra? Porque a pessoa que ele está com dores, está sofrendo. Por isso, talvez, ele está fazendo mal para o outro. Não por subconsciente até. Não que ele está querendo fazer mal para a pessoa. Porque ele está estado sofrendo. mental, o estado espiritual está Isso. conturbado. É desequilíbrio. Ele acha que a gente falou, lembra? Desequilíbrio. O desequilíbrio emocional por causa de alguns certos eventos traumáticos do passado que formou um adulto Com problemas. desse jeito. Eu estava falando com ela coisa rápida. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה היי והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא מנת כוסי